Já que a gente está falando de diplomação, você viu ex-presidentes aí, vamos falar de medidas do próximo presidente? Paulo Guedes, o futuro ministro da Economia, declarou ser a favor de cortes nas verbas que são destinadas ao chamado Sistema S. Então, nós gostaríamos de saber qual seria o impacto para o sistema e quanto o governo economizaria com essa ação. Quem vai analisar é o professor de Direito Tributário da CEL Law School, Edson Carlos Fernandes. Professor, obrigado pela participação aqui com a gente. De maneira rápida, só para o pessoal entender de casa, quem olha Sistema S não reconhece, mas muita gente já usufrui e estudou ou teve avanços na vida por causa desse Sistema S. Então, explica para a gente o que é o Sistema S, antes de mais nada. Oi, boa noite, Gustavo. É um prazer participar com você. Você falou muito bem, às vezes a gente não sabe exatamente o que é o Sistema S, mas eu vou dar um exemplo, talvez o mais forte nessa questão, que são os cinemas do SESC, por exemplo. O Serviço Social do Comércio, que é o SESC, faz parte do Sistema S, assim como o SENAI, que tem escolas, o SEBRAE, que cuida da micro e pequena empresa. Todas essas entidades, elas fazem parte do chamado Sistema S. Tem mais ou menos umas 9 entidades que fazem parte do que é chamado Sistema S. E chama S porque sempre começa com Serviço Social da Indústria, Serviço Social do Comércio, sempre começa com a letra S. Então vamos lá, professor, antes de explicar esses cortes que o Paulo Guedes pretende, como funciona basicamente isso? Porque eles não são organizações públicas, tem por trás indústria, comércio, mas tem benefícios, subsídios do governo. Como é que funciona então? Quanto que dá cada um? Como é que fecha essa conta? Bom, aqui a gente tem que falar sobre duas situações. Todas essas entidades do Sistema S, elas são entidades privadas, então não faz parte do governo, mas elas têm uma função pública, é uma função cultural, uma função educativa e uma função de lazer, né? Eu, por exemplo, quando era pequeno, passava as férias no SESC, lá de Bertioga, então era um clube muito bem montado dentro dessa instituição. Então essas instituições, por um lado, elas não pagam tributos, porque elas não têm fins lucrativos, então não tem imposto sobre a renda, não tem contribuição social. Essa é uma coisa. A outra coisa é a forma de financiamento dessas entidades, de onde é que vem o dinheiro. O dinheiro vem basicamente de duas formas. Ou pagamento de mensalidade, então, por exemplo, o SENAI, o SENAC, eles têm universidades hoje que cobram mensalidade, mas o grosso da arrecadação deles, do dinheiro que vai para essas entidades, é um tributo, na verdade. É uma contribuição que incide sobre a folha de salário. Então, a indústria, ela calcula mais ou menos 3,5% sobre a folha de salário dela e paga para o SENAI, que é o Serviço Nacional da Indústria. As empresas do comércio pagam perto de 3,5% da folha de salário para o Serviço Social do Comércio, para o SESC. Então, na verdade, é um tributo. O que sustenta essas entidades é um tributo, assim como o imposto de renda, assim como o PIS/COFINS, é um tributo obrigatório. Isso está na Constituição Federal. E, professor, o Paulo Guedes fala que quer cortar, ele até cita a CUT nesse discurso que ele fez, falando, cortamos da CUT, não vai cortar de vocês, tem que cortar, porque o governo precisa cortar os gastos. Mas esse gasto, como você mesmo disse, o sistema ele tem centros educativos, profissionalizantes, ou seja, isso não é uma economia que às vezes talvez pode jogar contra o governo? Olha, Gustavo, você falou muito bem. A questão aqui é a seguinte: o futuro ministro Paulo Guedes comparou, né, a questão do Sistema S com a CUT. Não é uma comparação totalmente apropriada. Por que não? Porque as entidades de empresas, como a Fiesp, a Firjan, que foi onde ele falou, a Fiesg, por exemplo, as federações de indústria também arrecadavam, né, uma contribuição sindical, que era a contribuição sindical patronal.
assim como a CUT arrecadava a contribuição sindical dos empregados. Essa contribuição acabou para todo mundo. Então, a CUT não tem, a Fiesp também não tem, a Firjan também não tem. Essa é uma coisa. Outra coisa é a contribuição para o Sistema S. A contribuição para o Sistema S, como você muito bem colocou, ela é investida em educação, ela é investida em cultura, como eu disse, tem cinemas, né, tem teatros. Aqui em São Paulo mesmo a gente tem o teatro do Sesc, tem o cinema do Sesc, e em lazer, que normalmente são os clubes para os comerciários ou para os trabalhadores da indústria. Mas são coisas diferentes. O que acontece, Gustavo, aqui é o seguinte: até 2015, nós sequer sabíamos quanto era arrecadado, quanto ia de dinheiro para esse sistema. A partir de 2015, teve uma mudança na legislação e passou a ser obrigatório a Secretaria da Receita Federal informar qual o valor arrecadado. Em 2018, foi perto de 16 bilhões de reais arrecadados lá. E aí você pode perguntar para mim, bom, mas isso não é bom, porque é cinema, é cultura, é educação, é lazer para os trabalhadores? Sim, mas assim, qual é a grande questão? Nós não sabemos como isso é gasto. Nós sabemos hoje quanto é arrecadado, mas a gente não sabe quanto é gasto. Então, precisaria ter pelo menos uma transparência para que esses 16 bilhões fossem gastos efetivamente nessas atividades promocionais do Sistema S. E a gente não sabe. Como é uma entidade privada, essas entidades não precisam comprovar onde está sendo gasto. E aí, por isso que o ministro Paulo Guedes, então, ele fala, bom, vamos resolver, porque talvez passe pela cabeça dele que 16 bilhões é muito, pode ser metade, pode ser um quarto. Aí a gente tem que ver exatamente que medida é essa que ele vai tomar. Professor, só para encerrar rapidamente essa nossa conversa, você disse aí de 2015, não é a primeira vez que se tenta diminuir os repasses, né? Isso aconteceu quando Fernando Haddad foi ministro da Educação, Dilma Rousseff também tentou, ou seja, vai ser uma briga complicada de Paulo Guedes para tentar reduzir esses gastos, não é verdade? Com certeza, Gustavo. Você até citou a presidente Dilma Rousseff, o ministro Fernando Haddad na época, mas essa é uma discussão que já vem bem de trás. Essa discussão já foi feita no governo Collor, para você ter uma ideia de como é que ia ficar. Agora, uma questão importante que a gente tem que ver é a coerência desse governo. E aí eu não estou tomando partido, só estou tentando explicar. Porque é o seguinte, há um movimento para que se tire os tributos sobre a folha de salário. Por quê? Porque isso é custo da mão de obra brasileira. E essa contribuição, esse tributo para o Sistema S, ele incide sobre a folha de salário. Então, provavelmente, o que o futuro ministro Paulo Guedes quis dizer é que, olha, tá bom, eu vou tirar a contribuição para a Previdência que incide sobre a folha de salário, mas então eu vou ter que cortar isso também, para que o salário seja mais eficiente, para que o custo Brasil reduza. Então, talvez ele tenha pensado nisso. Dependendo como isso for conduzido, ele vai ter sucesso. Mas, como você bem lembrou, essa briga é bastante antiga e num setor bastante forte, vamos dizer assim, na política nacional. Tá certo, professor. Obrigado, professor de Direito Tributário da CEU Law School, Edson Carlos Fernandes, participando aqui, explicando esse possível corte lá de subsídios, de dinheiro do governo no Sistema S. Professor, obrigado pela participação e pela explicação. Eu que agradeço, Gustavo. Boa noite. Uma boa noite. Daqui a pouco a gente fala sobre um dos hotéis mais charmosos do Brasil, o Copacabana Palace. Ele vai ter novo dono. A gente volta já já.